a última mensagem do Yuri falando que foi comprar pão. Foi a última que eu vi. Seguinte, vou começar, né? Senão também fica muito tarde. Coloquei aqui para gravar, peço licença para vocês. Espero que vocês tenham passado bem aí de feriado. Feriados mais quietos, né? Mas pelo menos já dá uma aliviada aí, certo? Ixi, tô apanhando aqui no meu computador hoje. Bom, assim. Beleza. Seguinte. Não estou compartilhando a tela. Espera aí. Pronto. Agora acho que vocês estão vendo, visualizando a minha tela aí. Seguinte. Conforme a gente conversou na semana passada, a gente vai trabalhar um pouquinho com Kotlin, né? E daí eu postei aqui no quarto bimestre alguns slides que eu montei, uma apostilazinha também, tem aqui que eu uso, estudada, tá? Então esse aqui vai ser o nosso material de apoio aí, pelo menos para a gente começar a trabalhar com Kotlin, tá? A gente começar, a gente vai usar esses dois aqui, certo? Em termos de avaliação, deixa eu voltar aqui no mural que fica mais fácil, para não cometer o erro de esquecer alguma coisa. Em termos de avaliação, conforme a gente conversou na semana passada, serão 2 pontos, aqueles 2 pontos que eu sempre dou de participação, 2 pontos do simulado. Esse simulado é um simulado que vocês vão fazer provavelmente em dezembro, tá? O pessoal da comissão de organização, Crisiane, Igor, Cadu, eles estão organizando isso aí, tá? É aquele mesmo esquema que a gente fez, mas parece que o simulado vai ser um formato um pouquinho diferente, mas aí eu não sei adiantar com vocês, tá? Então, assim, esses 4 pontos aqui, ok, tá? Os 6 pontos que ficam faltando são 2 pontos de uma autoavaliação, que eu já vou mostrar para vocês, que é bem parecido com o que a gente já fez, e 4 pontos da atividade, conforme a gente discutiu na semana passada, tá? Então, as atividades já estão aqui, a autoavaliação até o dia 4 de dezembro, tá? Não era isso que eu queria. Aqui, direto. Tá. Autoavaliação, por favor, coloque o nome, que tem gente que ainda insiste em não colocar o nome. Ok? Tá aí, nome, autoavaliação. Coisa simples. Tira 5 minutinhos aí para vocês refletirem sobre a vida e fazer um planejamento. Tá? E a outra atividade, essa que eu vou ter que ver a atividade, que fica ruim. Tá? Valendo os 4 pontos. Vocês vão ter 3 opções. Tá? A primeira opção é desenvolver um aplicativo. Aí pode ser com o App Inventor, pode ser com o Codular, pode ser com o React, uma ferramenta que vocês acharem legal. Esse aqui pode ser individual, pode ser em equipe, não tem tema. Se der para usar o Firebase bem, se não der, ok. Sim. Certo? Então, a primeira opção é essa. Vale 4 pontos. Tá? Ou, tem um ou aqui, tá? Ou, conforme eu conversei com vocês na semana passada, certo? Uma redação no formato que vocês têm feito com o Igor, eu já conversei com o Igor autorizou, certo? O tema da redação é nomofobia, aí tem uma explicaçãozinha aqui sobre o que é nomofobia, tá? Que é um medo que a gente tem de ficar sem, né, essa mobilidade, sem estar conectado, né? É uma dependência digital, vamos assim dizer, certo? Então o tema seria isso, eu conversei com o Igor. E o último, tem um ou aqui de novo, tá? É assistir esse TED aqui, e fazer também, né? Só que não é uma redação, é mais uma reflexão sobre o assunto do tema que é do TED, que é vulnerabilidade, certo? E, então, essas são as atividades que vocês têm aí para o 4º bimestre, certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta aí em relação à dinâmica, é só me procurar aí que a gente acerta, tá? Então, eu acho que está sob controle, né? Esse é o nosso 4º bimestre em aplicativos móveis, tá certo? Mas, de novo, qualquer dúvida, qualquer pergunta, só me procurar que a gente vai acertando, ok? Tomem cuidado com o seguinte, né? O 4º bimestre é muito curto. Ele vai terminar dia 11 de dezembro, então nós temos aí mais 6 semanas, tá?
E para vocês que estão no terceiro ano, dia 25 é o último dia para entrega de pasta de estágio, né? Então, eu acredito que a Grazi e o Irian têm certeza que já entregou, o Yuri me mandou esse final de semana, então, sim, essa semana a gente já deve também fazer a entrega, ou seja, fiquem atentos aí com o estágio, porque sem estágio não dá para formar, beleza? Então, gente, é isso, tá? Fiquem atentos aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta, me fale. A gente vai gravando aqui, eu vou tentar montar umas videoaulas curtinhas sobre os assuntos, mas ainda não consegui, eu vou tentar, tá? A gente vai acertar, beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente, em relação a essa questão de avaliação? Tranquilo, né, Eliane? Beleza. Então tá bom. Vamos lá. Yuri, já voltou? Já buscou o pão? Vamos lá então. Eu vou fazer aqui, tá, gente? Se tiver rápido, aí vocês me corrijam aí. Pede para ir mais de boa. Vamos lá então. Vamos com o Kotlin então, tá, pessoal? Gente, isso aqui é o material que está lá no Google Sala de Aula para vocês, tá? O Kotlin, tá? É uma linguagem nova, recente, certo? Que foi patrocinada pela Google também, tá? Pela JetBrains. Tanto que a ideia legal para você programar é essa ideia aqui, que é o IntelliJ, tá? Para você rodar IntelliJ, você precisa só de ter o Java instalado. Então, assim, se você, pro ano passado, instalou o Java, o NetBeans, isso aqui vai funcionar, tá? É um projeto, aquele mesmo esquema, um projeto, só que ele traz um monte de arquivos XML aqui, que são arquivos de configuração, tá? Mas é bem tranquilo, já vem preparado para trabalhar com GitHub, que a gente viu ano passado, esse ano, eu não lembro, acho que foi ano passado, tá? A gente pode criar novas classes aqui, tá? E a gente vai vendo. A gente vai ver como que funciona, certo? Mas então, assim, o ambiente mais propício para se trabalhar é esse aqui. Mas o Kotlin tem esse interpretador aqui online, né? Então, assim, Bruno, eu não quero instalar, meu computador não vai suportar e tudo mais, beleza? Dá para você, né, em termos de linguagem Kotlin, trabalhar aqui, né? Não dá para imaginar, por exemplo, que você vai fazer um aplicativo, essa parte aqui, porque aqui é uma execução bem, bem simples mesmo, tá como se fosse um terminal. Então, se a gente clicar aqui no Run, aqui, ele vai rodar e vai mostrar para nós um Hello World, tá? Mas para aprender a linguagem, já é algo que é suficiente, tá bom? Então, vamos lá. Ela é uma linguagem orientada a objetos e funcional, tá? E aí vem os detalhes. Ela é 100% compatível com Java. Tanto que vocês vão ver o seguinte, dá para a gente programar com Kotlin e Java juntos, tá? É o ideal fazer isso? Não, não é, porque o seu código fica bagunçado. Isso é para manter uma interoperabilidade dos projetos. E por que isso é interessante? Tá? Porque o Kotlin surgiu por ser uma linguagem, assim, para ser uma linguagem mais simples de se trabalhar, menos verbosa, né? Você sabe, se vocês programarem Java, para qualquer coisa que você vai fazer, você tem que escrever um monte de código, né? Então, Kotlin surge com essa proposta de ser algo mais simples, mais verboso, menos verboso, desculpa, tá? E pode ser usado para aplicativo, para site, para portal corporativo, tudo mais, certo? Ela surgiu muito para aplicativo, tá? E por isso que ela tem essa preocupação de ser compatível com Java. Por quê? Porque a ideia é que os aplicativos que já estão rodando continuem rodando, tá? Que aos poucos eles vão sendo migrados, tá? Em termos de aplicativo, tá, gente? É engraçado que você faz um aplicativo em Kotlin e ele é mais pesado, ele ocupa mais espaço que em Java. Por quê? Porque ele tem um interpretador, a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, tá? Mas então, qual que foi a proposta? Tá? Criar uma linguagem mais simples que Java, mas que fosse interoperável com Java, tá? Que continue utilizando a mesma máquina virtual do Java. Se vocês esqueceram do ano passado,
quando a gente executa um programa em Java, ele vira bytecode, né? Aqueles .class lá, esses .class vão para a máquina virtual, para a JVM, e são executados pelo sistema operacional usando a máquina virtual. Então, assim, essa estrutura não muda, tá? Essa estrutura não muda. Muda que a gente vai ter uma camada a mais, tá? Deixa eu só achar aqui, depois eu volto. Aqui, ó. Não sei se está visível para vocês, que eu quero que vocês abrem ainda de vocês, tá? O Kotlin, ele gera arquivo.kt, beleza, legal. Na hora que você compila, ele gera bytecode, igual o Java, certo? Então, assim, da parte da compilação para frente, ele continua sendo Java. E por isso que a gente consegue programar Java junto com Kotlin. Não dá para programar Kotlin junto com Java. Ou seja, você tem um programa em Java, eu vou colocar Kotlin. Não, a coisa não funciona assim não, tá? Mas aqui dentro do Kotlin a gente consegue programar em Java. Por quê? Porque ele usa JVM. Né? Aqui tem até um comparativo com C aqui, mas beleza, tá? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Continua sendo uma linguagem tipada, ou seja, quando a gente declara uma variável, a gente normalmente define o tipo dela, e vocês vão ver que a gente vai ter aqui dois tipos de variáveis, val e var, tá? Val, quando é um valor que não altera, tipo uma constante, certo? E var, uma variável, que o valor realmente vai ser alterado, ok? Mas então a gente define o tipo dela, tá? Pontos fortes, aí vem o tchan do negócio, né? É uma linguagem concisa. Por exemplo, como que eu declaro uma classe em Kotlin? Data, class, pessoa, abro parênteses, var, nome, string, var, idade, int, var, profissão, string. Pronto, isso aqui, basicamente, é uma classe em Kotlin, tá? Já você vai fazer praticamente a mesma coisa, public, class, só que você vai ter que declarar private, Cassandra. Bom dia, Cassandra, bem-vinda. Só que a gente vai ter que declarar, eu aumentei o zoom, ficou muito ruim, né? A gente vai ter que declarar toda aquela estrutura, construtor, get set, ok? Então, assim, acaba que as coisas ficam mais simples de se trabalhar, tá? Outro ponto que Kotlin sempre chama atenção, ele tem eles chamam de Safe No Pointer Exception, né? O safe, simplesmente. Ok? Que é o seguinte, Java, quando a gente começa a programar, dá muita exceção de null pointer exception, ou seja, você tentou acessar alguma coisa que é nula, tá? Aqui, se a gente tentar acessar alguma coisa que é nula, ele vai tratar essa exceção e vai te falar que é false, tá? Não, ele não gera uma exceção, você não tem que se preocupar com tratar essa exceção, ele simplesmente vai falar que é algo que é false. Então, se você não tratar a exceção em Kotlin, no pointer exception, ele vai dar um false, mas ele vai continuar rodando seu programa. Aqui em Java não, ele dá exceção, se não tiver tratado, ele para o seu programa, tá? Interoperável, tá? Isso aqui daqui a pouco a gente vê, mas, por exemplo, isso aqui é jeito de declarar array list de Java, tá? System.out.println é jeito de imprimir em Java, tá? Então, dá para programar junto. Cassandra, bem-vindo. Cassandra, nós estamos começando a falar de Kotlin, tá? E lá no Google Sala de Aula tem material, tá? Que esse que eu estou mostrando para vocês, tem uma apostila e eu já deixei as avaliações lá, ok? Qualquer dúvida, só falar aí que a gente vai acertando. Deixa eu voltar lá, aqui. Beleza? Isso aqui eu já expliquei para vocês, que eu continuo usando a máquina virtual do Java, tá? Aqui tem até mais detalhes da máquina virtual, tá? Se vocês entenderem isso aqui, é bom em termos conceituais. Né, que é um Kotlin, o que ele faz é gerar bytecode igual ao Java C, ou seja, não tem segredo. Para instalar, a gente precisa do JDK, tá? Precisa do JDK do Java, precisa de uma IDE, aí eu falei com vocês, normalmente a gente usa o IntelliJ, mas tem outras IDEs que não suportam. O IntelliJ daqui a pouquinho eu mostro para vocês também, tá? Tem como testar aqui, tá? Se for a janela que ele vai abrir, aqui não. Tem como a gente programar online, tem alguns, né? Alguns sites que permitem isso, tá? Tem o Try Kotlin, Kotlin Playground e por aí vai.
tá? Então, assim, dá para, em termos de linguagem, para aprender bastante coisa, tá? Bastante coisa. E aí, agora, acho que a gente vai para o código. Opa. Ixi. Um zoom meio exagerado aqui, né? Agora sim, tá? Esse aqui, gente, é o Try Kotlin, tá? Que é digamos, o original da plataforma aí. Vou colocar aqui no chat para vocês. Dentro da aula tem, tá? Tem esse Playground Kotlin aqui. No final da história dá para fazer em qualquer um dos dois, aí é gosto, realmente é gosto de cada um de vocês, tá? Então, tá aí, e a gente vai começar a trabalhar com isso, beleza? Vamos lá. Seguinte, primeira coisa, tá? Quando ele abre aí, tá bom, gente, o tamanho da tela? Se estiver muito ruim, vocês avisam aí que eu tento usar o outro aqui. O outro, acho que o zoom fica melhor. Beleza, Irian? Vou ter que aumentar para ver se fica aparecendo o run aqui, porque senão eu vou ficar perdido. Certo? Vamos lá. Seguinte. Aqui tem algumas dicas de atalho, tá? Eu vou fazer no online todo hoje, ok? Tem como fazer conversão para Java. Você digita um código em Java, ele converte para Kotlin. Então, por exemplo, system.out.println. Olá. Converte. Aí ele vem cá e te mostra como que é o código convertido para Kotlin, beleza? Então tem como fazer isso aqui, full screen. Shortcuts aqui são atalhos, tá? Ctrl espaço para autocomplete, Ctrl F9 para rodar, Ctrl Alt L, tá? Para refazer o que está selecionado, beleza? Tá? E aí, gente, esse Kotlin Playground aqui, ele vai te dar, digamos assim, um arquivo Kotlin para você trabalhar. Esse aqui, ele te dá uma estrutura aqui para você pesquisar outras coisas, tá vendo? Ele já tem alguns exemplos prontos. Então, assim, eu quero um Hello World simples, tá aqui, tá? Eu quero ver outros exemplos de linguagem e tal, então, certo? Então, tá aqui, esse try.kotlin, ele traz coisas mais, exemplos mais completinhos, tá? Então, aquele negócio que eu estava falando com vocês de null checks lá, dá para fazer, dá para ver aqui, certo? Alguma parte de problemas aqui também ele traz. Então, é para a gente realmente conhecer, tá? Então, é uma coisa bem tranquila. Vamos lá, para a gente começar. A gente trabalha num arquivo .kotlin, tá? Não tem aquela obrigatoriedade de declarar uma classe, existir uma classe para a gente programar, igual tem em Java, tá? Tanto que aqui a gente não tem classe e funciona, ok? Não tem classe e funciona, certo? Deixa eu ver. Eu acho que não, cara, mas deve ter algum plugin que tá vendo? Tem um plugin, tá vendo? Que dá para você usar. Eu nunca usei, cara. Você deu uma boa ideia, dá para a gente testar esse plugin. Uma boa. Eu vou anotar aqui, para eu não esquecer. Plugin. NetBeans Kotlin. Vou testar ele, cara. Certo? Mas nativamente ele não vem. E aqui ele tem até licença da Apache, ou seja, bem testado. Tá? Porque ele é de 2016, mas começar tá show de bola. Só que é só nas versões 8.2 do NetBeans. Eu não sei qual que vocês estão usando. Se bem que eu voltei para 8.2, porque os computadores da escola estavam com 8.2. Beleza, então vamos lá. Então a gente não precisa de classe, tá? Primeiro ponto.
continuamos trabalhando com a ideia de escopo, baseado em chave, né? Então, assim, os códigos que a gente tem, eles vão ser delimitados por essas chaves, certo? Então, a gente trabalha assim, e aí começa uma das diferenças, certo? Por exemplo, não preciso pôr ponto e vírgula. É obrigatório pôr ponto e vírgula? Não, mas print LN, né? Primeiro programa Kotlin. Se eu colocar ponto e vírgula, dá erro? Não, tá? Tanto que se a gente rodar aqui, ó, aqui ele mostra Hello World, já está o primeiro programa em Kotlin. Ou seja, não tem problema colocar ou não colocar o ponto e vírgula. Eu vou tirar o ponto e vírgula e vou rodar de novo. Pronto, uma coisa, certo? Então, começa aí uma das diferenças que nós temos, tá? Então, só tem que tomar cuidado, às vezes, né? Principalmente aquelas pessoas que gostam de fazer if na mesma linha, for na mesma linha, tomar cuidado com isso, tá? Porque às vezes a gente espera o ponto e vírgula para chamar a nossa atenção de uma interrupção, é que às vezes a gente não precisa, tá? Gente, comentário, igual vocês estão vendo aqui em cima, é igual comentário em Java, tá? Mas dá para comentar com barra barra também, tá? Então, o que eu escrevi aqui? Comentário. Pronto. Então, assim, eu gosto de falar de comentário, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá? Mas é bem legal aí da gente trabalhar, beleza? Legal. E agora, repara que se eu for dando enter aqui, ele acha que tudo é comentário, tá, gente? Vou apagar. Beleza. Agora a gente vai ver duas coisas. Existem duas formas da gente declarar variável em Kotlin, tá? Que é var e val, tá? Val é uma referência constante, tá? Então a gente criou uma variável constante, não altera o valor, é val. Ah, é uma variável que vai mudar o valor durante a execução do programa, é var, tá? Então assim, a gente precisa de trabalhar com isso, ok? Vamos começar com o var para a gente entender, tá? Então vamos lá. Ó, var, certo? A, dois pontos, int, beleza? E aqui a gente ainda pode fazer isso aqui. Preciso de pôr ponto e vírgula? Não. Posso parar aqui? Posso. Tá? Então, isso aqui é uma forma de declarar uma variável que vai aceitar alteração de valor dentro de um programa em Kotlin. Por exemplo, var b recebe 2. Isso aqui funciona. Eu falei com vocês que Kotlin, assim como Java, é uma linguagem fortemente tipada, aí, que a gente tem que definir o tipo das variáveis. Isso aqui funciona, tá? Porque ele inferência, tá? O tipo aqui. Como a gente passou que B recebe 2, 2 é um inteiro, automaticamente ele entende que B, a variável B, vai valer 2, certo? Então, é como se a gente tivesse feito B, dois pontos, int, recebe 2. Ok? A gente pode fazer direto, só que o nosso compilador vai entender que o B é uma variável inteira, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó, A recebe 20, B recebe 30, não tem problema, tá? Repara que não dá nenhum tipo de erro. Ah, eu quero imprimir esse resultado. LN, A mais B. Aqui eu quero pôr um ponto e vírgula. Beleza. Tá? Para fazer. Se a gente rodar isso aqui, a gente tem aí, nossa, 50 aqui, tá? Como também nada impede a gente de vir aqui e fazer system.out.println. Isso aqui é Java. Isso aqui é Java, tá? Se a gente rodar, eu vou mudar o valor aqui. Vou rodar. Repara que ele imprime 100, tá? A gente está usando aqui Java, ok? Certo? Aqui ele dá um alertinha para nós, tá? Que a gente não inicializou e tal. Beleza. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que chamou a atenção até agora? Ah, vocês viram que o main, existe o main aqui, tá, gente? A função main é fun main e recebe os argumentos, tá?
Não precisa de public static void main, tá? Então, assim, em termos de linguagem, vocês vão ver que é bem mais simples. Como vocês já aprenderam 3, 4, 5 tipos de linguagem de programação, se vocês pegarem assim rapidinho, vocês pegam, né, o que a gente tem aí para fazer, tá? Então, a gente tem isso aqui. Uma coisa que vocês não podem fazer em Kotlin, por exemplo, é isso aqui, ó. Varar e não passar o valor do A, tá? Isso aqui vai dar erro. Eu tenho quase certeza que isso aqui dá erro. Aqui, ó, tá vendo? Se a gente parar o cursor aqui, ele mostra qual que é o erro, tá? A gente criou uma variável e não passou o tipo ou não inicializou ela. Então, assim, variável, ou a gente passa o tipo, ou a gente inicializa. Na hora que a gente inicializa, ele faz inferência sobre o tipo e define que essa variável aqui também é uma variável daquele tipo. Ok? Então, a gente precisa trabalhar com esse detalhe. Beleza? Outro ponto, eu vou tirar o Java aqui, né, até para tirar o Java da cabeça de vocês. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é a seguinte, a gente fez aqui, ó, var b recebe 2. Aqui depois a gente quer fazer, var b recebe 8.5. Tá? Se a gente rodar isso aqui, ele vai dar erro. Tá? Olha aqui. Por quê? Porque no momento que a gente declarou a variável b valendo 2, ele fez inferência que é um inteiro. Depois a gente tentou passar um double aqui, certo? Isso aqui dá erro. Então, se a gente coloca um tipo de variável primeiro, esse tipo tem que ser seguido. Tanto que agora ele imprimiu 100.5 aqui. Beleza. Por quê? Porque a gente mudou aqui na declaração, tá? Se a gente deixa 2 e roda, dá erro. Tá? É a mesma coisa que se a gente estivesse declarando uma variável int c em Java recebe 3. Tá? E depois a gente viesse aqui falar que C recebe 3.5. Isso aqui em Java dá erro, né? Isso aqui em Java dá erro, isso aqui é Java puro. Pronto, tanto que ele mostra aqui o erro. Tá? É lógico que para declarar a variável aqui a gente tem que colocar o var e tal, seguir a sintaxe, tá? Mas só para fazer uma analogia aí. Beleza? Então isso aí a gente tem que tomar cuidado. O que mais que a gente pode fazer? As constantes, né? Constante, gente, é um valor que você não vai poder alterar. Então, por exemplo, repara que é val pi, tá? Recebe 3.14. Certo? A variável pi é uma constante, ela não altera, vocês já cansaram de ver isso. E para a gente falar que ela é um valor que não altera, a gente chama ela de val aqui, tá? E não de var. É só isso que muda, ok? Então, isso aqui é bem tranquilo de se trabalhar, tá? E o que acontece? A gente não consegue chegar aqui, por exemplo, e fazer pi recebe 3.1481, alguma coisa, tá? A gente tenta rodar isso aqui, ele dá erro aqui no pi, a hora que a gente tenta alterar o valor, por quê? Porque o valor não pode ser alterado, tá? Não pode ser alterado, beleza? Então, se a gente declara um val, é um valor constante. Beleza? A gente pode usar ele para fazer conta normal, né? A mais B vezes o π. Beleza. Pode rodar, usar normal aí, tá vendo? 14, legal. Show de bola. Tá? Só que a gente não pode alterar o valor. Então, talvez a principal diferença no início para programar em Kotlin seja essa questão de var e val aqui. Tá certo que raramente a gente usa constantes, assim, fixas e tudo mais, até porque nada impede a gente criar aqui como var, né? Depois alterar, tá certo? O valor de pi não muda, mas, tá? Então, tomem cuidado com esses dois pontos aí que fazem um pouquinho de diferença, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Em termos de tipo beleza, Cassandra, em termos de tipo, gente, de variável, tá? Tem double, float, long, int, short, byte, tá? Então são aqueles 6 tipos que a gente já está acostumado a trabalhar com Java. Ele tem char, ele tem boolean,
né, para true ou false, certo? Então, dá para a gente trabalhar bastante. Então, a gente pode criar uma variável teste do tipo boolean, tá? Essas variáveis aqui, elas vão receber teste recebe verdadeiro ou falso, tá? Então, serve para isso. Char, para quem esqueceu o que é char. Opa, fiz errado aqui, tá? Var char, né? O tipo é char. A gente pode falar que char recebe A, entre aspas, simples, certo? Reparem o seguinte, Kotlin é uma linguagem orientada a objeto. Todos os tipos dela começam com letra maiúscula, tá? Não tem, por exemplo, tipo int minúsculo. Tá vendo? Ele dá erro. Todos os tipos são com a inicial maiúscula para fazer referência que é uma classe, tá? Se vocês lembrarem em Java, a gente tinha um int minúsculo e tinha a classe que a gente chamava de classe empacotada, que era integer, né? Então, aqui não, aqui é int, pronto, já é uma classe, tá? Então, dá para a gente trabalhar desse formato, tá? Logicamente, tem if, else, for, while, do while, normal, beleza? Então, dá para a gente fazer bastante coisa, correto? O que mais que a gente pode fazer aqui para mostrar para vocês nesse início que tem coisas que são diferentes? Posso fazer isso aqui, ó, é uma coisa que tem em Kotlin que em Java onde não tem. Você pode fazer um teste, por exemplo, 2 isint, tá? Se a gente rodar isso aqui, quem tem atalho, Ctrl F9, né? Repara que ele mostra um true aqui, ó, certo? Porque ele faz um teste se 2 é inteiro. Se a gente colocar 2.5 e rodar, ele vai dar um... Tá vendo? Eu não consigo nem fazer a comparação, na verdade. Eu achei que ele ia fazer. Tá? Mas a gente nem consegue fazer a comparação, tá? Então, dá para fazer, como dá para fazer, por exemplo, 2.5 is double. Forma de comparar, tudo beleza, resolvido, certo? Outra coisa que a gente tem, print line, 10 ponto. Deixa eu colocar um line aqui, para ficar mais fácil. Vou colocar aqui. Tá. Repara o seguinte, aqui, ó, essa linha 25, eu coloquei 10.dec aqui de decrementar, tá, gente? Repara que ele imprime 9. Repara que 10 não é uma variável nossa. 10 é um valor que a gente colocou aqui de uma vez, tá? Mas, como tudo em Kotlin é objeto, automaticamente ele entende esse 10 como um objeto, como uma variável do tipo inteiro, certo? E aí a gente consegue chamar uma função, decrementar e fazer com que ele vire 9, tá? Então, dá para a gente fazer esse tipo de coisa também aqui, tá? Porque tudo e contra o espaço, tá, gente? Igual a gente tinha no NetBeans, também aparece para vocês aí, vocês conseguem visualizar uma caixinha cheia de métodos, de funções? Consegue? Eu tô sem o chat. Beleza. Então, gente, tá vendo? Então, assim, acaba que ajuda bastante. Tem um incremento aqui também. Então, se a gente rodar agora, vai imprimir 11, pelo menos eu espero. Tá aí 11, certo? Então, assim, esse tipo de recurso que ele traz são recursos que nos ajudam muito, tá? Nos ajudam muito aí para poder trabalhar, tá? De uma forma menos verbosa, uma forma mais simples, tá? Para a gente trabalhar. Então, poxa, eu tenho um número e faço com que esse número seja um objeto, tá? O que mais que a gente tem aqui? Tá? Repara que eu estou mexendo tudo aqui nesse simple version aqui, mas não tem erro não, tá? Problema não. Beleza? Legal. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Mas que a gente pode fazer a função, tá? Tem função, método igual a gente estava acostumado,
Tá? Então, por exemplo, a gente pode criar uma função. Função é fundo, tá? Dá Enter aqui. Função multiplicar. Tá? E aí, a gente pode falar multiplicar recebe A double e B double. Ou seja, recebe duas variáveis do tipo double. Repara que muda só um pouquinho em relação à sintaxe em Java. Tá? E aí, gente, fugiu o nome dessa. A chave aqui, ela é obrigatória, tá? Não é igual a querida ponto e vírgula, não, tá? E a gente pode vir aqui, ó, print line A vezes B. Pronto. Isso aqui é uma função que dentro do nosso código a gente consegue chamar, né? Multiplicar. Repare que ele já aparece aqui no suggestion, tá? Eu quero multiplicar 4,8 e 5,6. Pronto. Certo? Quando a gente rodar, ele vai fazer a conta. Ele faz a conta, mostra para nós aqui o resultado, beleza? Funçãozinha, igual vocês já estão acostumados aí a trabalhar, tá? Agora, a gente também pode ter função que retorna, né? Então, a gente pode ter que dividir. Dividir recebe a double, B double, e logicamente vai retornar um double, né? Então, salvo engano, a gente faz isso aqui, double, beleza? Quando a gente coloca esse double aqui na frente, significa que a função vai retornar um double, tá? Então, a gente pode vir aqui fazendo return, errado, A por B, beleza? Então, muda um pouquinho a sintaxe, mas a ideia do retorno continua sendo o mesmo, tá? A mesma ideia aí que a gente tem, tá? E agora, se a gente chamar aqui, a gente tem que colocar isso dentro de um print, né? Senão não vai mostrar. Então, print line, dividir 80 por 4. Tá? A gente rodar, Ctrl F9, ó, deu erro. E ele mostra para nós onde que é o erro. Tá? Por quê? Porque a gente está passando double, certo? A gente colocou que era double. E a gente está passando inteiro. Ah, Bruno, mas não deveria? Sim. Só que aqui, como ele infere o tipo daquele valor que você está passando como objeto, se a gente não passar um ponto, ele vai entender que é um inteiro e não que é um double. Tá? Então, agora, se a gente rodar de novo, Ctrl F9, repare que ele mostra aqui o 20.0 para nós, que é realmente o resultado da divisão. Tá? Então, a gente consegue trabalhar neste formato aí de boa, de boa, de boa. Tá? Beleza? Matemática já foi. O que mais que a gente pode fazer, hein? Ah, tem string, né, gente? Dá para trabalhar com string também. Tá? Texto do tipo string. Aí você pode passar o texto aqui. Tá? Passar o texto aqui. Line, texto. Tá? Tá aí. Então, assim, ele trabalha com string também como texto. Tá? Dá para fazer, dá para trabalhar nesse sentido. É tranquilo. O que mais que a gente pode fazer? Tem array, tá? Dá para a gente fazer array fácil. Viu? Por exemplo, val array, tá? É um array, aí é só basta a gente fazer list of, que aí ele vai entender que é uma lista. List of, e deve ser maiúsculo mesmo, tá? A gente pode colocar aqui, Cassandra, vírgula, Irian, vírgula, Grazi, Yuri, certo? Então, a gente consegue fazer isso aqui, tá? Então,
é legal. E quando você faz isso, ele tem um recurso que chama template, tá? Que na hora que você vai imprimir, você pode vir aqui, ó, por exemplo, e fazer primeiro nome, e aqui dentro você pode abrir um cifrão chave e passar, tá? O que você quer? E aí você pode falar que aqui você quer o array, que é a nossa variável, tá? Qual a posição do array? A posição 0, aqui também começa de 0, certo? Então, a gente espera que isso aqui, tá? Imprima a Cassandra, tá? Isso aqui a gente chama de template, ok? Então, a gente rodar isso aqui. Eu estou apertando Shift F9, por isso que não vai. Ctrl F9. Certo? Ó, o primeiro nome é Cassandra, certo? Então, assim, também dá para trabalhar com array tranquilamente. Ou seja, dá para a gente fazer bastante coisas aqui, tá? Então, é bem tranquilo. Certo? Eu já mostrei para vocês aquele ponto, mas só para reforçar de novo, tá? Por exemplo, a gente pode fazer aqui uma var z recebe 39 ponto um ponto, gente, é igual Java, tá? Ele é um item de acesso, né? Um chamador aí que a gente usa. Então, por exemplo, a gente quer fazer isso aqui, ponto decremento, certo? Então, beleza. Então, lembra que o ponto faz isso? Se a gente pode imprimir a variável z, pode. Então, a gente pode vir aqui e fazer imprime z, tá? Por exemplo, junto com o texto. Valor da variável. Qual variável que a gente quer imprimir? Abre cifrão e z, tá? Isso aqui também é um template que dá para a gente imprimir, tá? Tranquilamente. Vamos lá. 9. O valor da variável é 38, certo? Então, assim, o cifrão Z, o cifrão com chave para trabalhar com array, tá? Repara que o ponto e vírgula, tem hora que eu estou usando, tem hora que eu não estou usando, certo? Então, dá para fazer bastante coisa. Dá, por exemplo, para fazer outra variável aqui, y, e falar que y recebe z.toString. ToString, tem, certo? O que é o toString, né? Se vocês lembrarem, e aqui você pode até forçar, por exemplo, aqui é uma string, tá? Isso aqui também é um jeito de declarar a variável. A gente está falando que a variável y, tá? Ela pega o valor de 39 como toString. Tanto que se a gente imprimir println aqui e pedir para imprimir y, e rodar, ele imprime 38, tá? Porque 38 é ele em toString. Beleza? Mas, por exemplo, a gente pode fazer isso aqui, ponto. Eu quero saber qual que é o primeiro caractere dessa string, né? Então, se eu não estiver enganado, é first. Aqui, ele traz o primeiro caractere. Então, teoricamente, ele tem que trazer só o 3 agora, que a gente rodando, tá? Só o 3, tá vendo? Por quê? Porque o y é o 38, tá? Como texto, não como valor. Tá? Tanto que você pode tranquilamente fazer, né? Primeiro, E de novo, cifrão, chave, fechou a chave, resolvido, Ctrl F9, e está faltando alguma coisa aqui. Está faltando fechar a chave, né? Chave não, aspas. Certo? O primeiro caractere é 3. Ou seja, dá para a gente fazer muita coisa, tá? De uma forma mais simples, certo? Já são quase 5 para as 10. Semana que vem, gente, a gente vai ver como que cria classe, tá? Um pouquinho de if, else, for, while, só para vocês verem, mas é muito parecido, tá? No material que eu passei para vocês aí
Eu acho que já tem uns bons exemplos, quem for curioso dá para fazer. E é legal vocês pelo menos terem ciência dessa linguagem, porque é uma linguagem que pode vir a crescer, né? Uma pena a gente não ter visto nada de Python sim e tal, tá? Porque é uma linguagem que cresce demais, aquela C-Script também, tá? Mas assim, já é uma linguagem a mais aí para quem for seguir na carreira aí e tudo mais, né? Para ter condições, certo? De já ter mais uma coisa aí no leque de opções para trabalhar, tá? Detalhe, aqui no online eu não tenho como salvar esse programinha, tá? Eu não tenho como salvar. O que eu posso fazer é copiar, colar num bloco de notas, né? No Notepad++, no Sublime da vida e salvar como um arquivo no meu computador e depois utilizar, tá bom? Mas eu acho que o que a gente fez aqui hoje está praticamente tudo dentro dos slides aí, tá? Não tem nada fora, não. Eu não segui muito o slide, não. Fui lembrando aqui mais ou menos o que a gente tinha, tá? Mas na semana que vem a gente vê um pouquinho sobre if, else, for, while, para lembrar um pouquinho sobre classes, tá? E aí a gente vai acertando. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pois, gente, então, muito obrigado a vocês mais uma vez. Uma boa semana aí para vocês, certo? De novo, o meu objetivo nesse bimestre agora é a gente trazer algumas coisas novas para vocês conhecerem, né, alguns pontos diferentes aí. E, Irian, eu vou testar esse plugin para o Kotlin no NetBeans, quem sabe a gente já usa ele na próxima aula, que a gente pode criar os projetos, ficar salvo lá. Uma ótima ideia aí. E a gente vai trabalhando assim, beleza? Agradeço demais vocês pela presença. Eu sei que vocês quatro já estão bem tranquilos em relação ao estágio, mas, por favor, dê uma sacudida na galera aí, porque sem estágio não forma, tá bom? Muito obrigado a vocês, bom dia, boa semana. Precisando de qualquer coisa, estou aí. Dê uma olhada nas atividades avaliativas lá, qualquer pergunta é só falar, beleza? Valeu, gente, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.